E vamos lá. O Alexandre de Moraes está nessa agora, dando chilique, tendo faniquito, porque a Justiça da Espanha fez o correto, né? Negou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Né? Disse, olha, por unanimidade, aliás, né? Disse, ele não cometeu crime nenhum. E eu vou até ler aqui um trecho da decisão da Justiça da Espanha, porque fica muito claro que o Oswaldo Eustáquio estava sendo acusado de crime de opinião, que não existe na Espanha, e as pessoas não lembram, mas também não existe no Brasil. E para que haja extradição, quando o Brasil, dois países têm um acordo de extradição, né, o crime cometido pela pessoa que está envolvendo, que é objeto desse processo, ele tem que ser crime, né, a conduta dessa pessoa tem que ser crime nos dois países. Não basta ser só no país que pede a extradição, tem que ser nos dois países. E não existe crime de opinião na Espanha, claro, e não existe crime de opinião no Brasil. Então, os juízes espanhóis concluíram que a extradição, eu estou já nas aspas aqui, há de ser declarada improcedente por ser uma conduta com evidente conexão e motivação política, uma vez que se realizou dentro de uma série de ações coletivas de grupos partidários do senhor Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, e de oposição ao atual presidente, senhor Lula da Silva. Então, essa decisão da Espanha foi comunicada ao Brasil ontem, e a Advocacia Geral da União, do querido Jorge Messias, o Bessias, o Ministério da Justiça e o Itamaraty já informaram que vão recorrer. E aí o que fez o queridíssimo Alexandre de Moraes? Ele resolveu suspender o processo de extradição de um búlgaro, de um traficante de drogas búlgaro, que foi pego com 52 quilos de cocaína, conseguiu fugir para o Brasil, foi preso no Brasil, cometeu crimes em Barcelona, então a Espanha pediu a extradição desse búlgaro, o processo estava caminhando, mas em retaliação à decisão da Espanha de negar a extradição do Oswaldo Eustáquio, o Alexandre de Moraes não achou nada melhor do que suspender o processo de extradição do búlgaro, um traficante preso em flagrante com 52 quilos de cocaína, ele estava preso no Brasil, o Alexandre de Moraes liberou o cara para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e está lá perturbando o embaixador da Espanha, né, pressionando o embaixador da Espanha. Então, enlouqueceu de uma vez. Né? A turma estava dizendo, a Lacombe fica botando muita etiqueta no Alexandre de Moraes, ele é psicopata e ponto final. E é mais ou menos isso, né, Max? É algo inacreditável que um ministro do STF tenha um comportamento desse tipo. É inacreditável, é uma vergonha, é uma coisa assim que surreal até, quando você para pensar de que alguém que representa o ápice, né, a Suprema Corte, ou seja, o topo do judiciário brasileiro, se presta a ficar de briguinha. A ficar, sabe, você utilizar um poder de ministro da Suprema Corte para ficar de briguinha diplomática. Ou seja, primeiro, né, tem uma série de erros aí, né, tá tudo errado, né, nessa situação. Né? Primeiro, que não deveria ter pedido a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Se ele não gostou do que o Oswaldo Eustáquio falou, né, se ele se sentiu ofendido com alguma coisa, para que entrasse com um processo contra ele, e não na Suprema Corte, porque ele não tem foro privilegiado. Então já começa por aí. Né? A perseguição é clara, ele utiliza... Olha a loucura que está acontecendo no Brasil. Ele quer utilizar do governo espanhol, do judiciário da Espanha, para cometer uma injustiça que é uma questão pessoal dele, para tirar o Oswaldo Eustáquio de lá. Então, é óbvio que nenhum governo vai se submeter a isso. Ou ele acha que o governo da Espanha é assessor de gabinete do Alexandre de Moraes. E às vezes parece isso, né? Quando ele vai falando com as pessoas, né, dos Estados Unidos, aí toma uma decisão aqui com uma empresa americana, parece que todo mundo ali é assessor dele e vai fazer as vontades dele, custe o que custar. Então a primeira coisa que o governo espanhol falou, olha, isso aqui é uma questão política, não está coberto pelo Tratado de Extradição. Não está, não tem perseguição política ali, não é. Qual foi o crime? Mostra a prova. Foi a mesma coisa aconteceu com Alan dos Santos, na época em que o Ministério da Justiça, que era Flávio Dino na época, né, fez ali uma pressão para que ocorresse a extradição. E aí o que eles fizeram? Chamaram o pessoal do FBI e mostraram. Né? E aí eles falaram, olha, isso aí são só palavras. E se você pegar o questionamento que o Departamento Americano, que o FBI e a Interpol, né, o Departamento Americano e a Interpol fizeram para o Brasil, era o seguinte, olha,
Vocês estão dizendo que ele cometeu lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ok. Então, primeiro especifique quando, onde e como aconteceram esses crimes. Segundo, se houve lavagem de dinheiro, qual foi a origem ilícita do dinheiro? Porque para entrar em lavagem de dinheiro tem que ter origem ilícita. Outro, a pessoa sabia que a origem do dinheiro era ilícita? Porque você imagina, né, que você vende um produto, aí chega um traficante, alguém e compra alguma coisa, você não sabe que a pessoa é criminosa, e compra alguma coisa sua. Você vai dizer que você está lavando dinheiro do traficante? Não. Você não sabia que a origem daquele dinheiro era ilícita. Você está lá vendendo um produto e alguém comprou seu produto. Não tem como você ir averiguando cada uma das pessoas que compram, senão isso inviabilizaria qualquer processo de venda. Ou seja, não é a várzea que é o Brasil. Aqui nos Estados Unidos não é a várzea que é o Brasil. Na Espanha também não é. Apesar da Espanha, hoje, ela sofre de um esquerdismo agudo. Né? Eu estudei teologia na Espanha, fiz a Universidade de Navarra, morei 4 anos lá, estive num seminário em Pamplona, e eu via bem como era, né? Os políticos, os debates que haviam lá, eles são muito de esquerda. Mas eles não vão aceitar que outro país, né, simplesmente queira impor algo arbitrariamente contra eles. Aí, bem, o que aconteceu? Eles não conseguiram demonstrar nenhum crime real passível de extradição do Oswaldo Eustáquio. E aí o que acontece? Negaram a extradição, o que era o natural, era óbvio que isso ia acontecer. Tá? Aí o que aconteceu? Alexandre de Moraes ficou com raivinha, né, e falou assim, olha, me explique, né, você tem 5 dias, essa mania que ele tem, né? Vocês têm 5 dias para me explicar, ele manda isso pro embaixador da Espanha, e interessante, o embaixador da Espanha no Brasil, ele responde ao executivo da Espanha. A decisão de não extradição foi uma decisão do judiciário espanhol. Ou seja, há uma série de confusões nessa história toda, e